Vamos nos assentar, amados. Graça e paz de Jesus. Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Vamos ministrar Colossenses, capítulo 1. A palavra do Deus vivo, o Deus de poder, o Deus de maravilhas, o Deus santo, o Deus fiel, o Deus que ama incondicionalmente. Aleluia. Obrigado, Jesus. Colossenses 1:13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas, aleluia, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos à carta aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios. Aleluia. A partir do verso 15. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nesta mesma carta, ainda no capítulo de número 6, o último capítulo, no final desta carta de Paulo aos Efésios, vamos ler a partir do versículo 10. Quanto ao mais, Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isto aqui é um mandamento, irmãos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Levante a sua mão direita, diga comigo: Pai Celestial, eu sei que a minha guerra é espiritual. Eu sei que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Portanto, eu me revisto agora de toda a tua armadura, porque eu declaro em nome de Jesus que nesta guerra eu sou mais que vencedor. Tomo posse da vitória em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Diga glória a Deus. Porque Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que você é mais que vencedor, e te lembrar que você é um guerreiro vitorioso nessa batalha, e falar ao teu coração que as lutas que você está enfrentando fazem parte do processo da vida de todo aquele que está no reino de Deus, porque você nesse momento está revestido da presença gloriosa do Senhor. Portanto, você está em guerra aberta com os poderes do inferno. Existem portas na nossa vida através das quais temos acesso não somente ao mundo físico, mas também portas que são também entradas, porque toda porta ela é um lugar de passagem. Então nós temos no nosso corpo, na nossa cabeça, 7 portas, são 7 orifícios, são 7 entradas e saídas, e é muito importante entender isso. Nós temos 2 olhos, nós temos 2 ouvidos, nós temos 2 narinas e nós temos uma boca. E não estão aqui por acaso. E esta constituição sétupla, este número 7, tem um significado muito especial na Bíblia, porque fala da plenitude. E é assim que o inimigo quer trabalhar também na nossa vida e quer nos atingir de alguma forma. Foi assim com Eva. Quando lemos a história da criação e entendemos a partir do relato das Escrituras Sagradas o que acontece com todo ser humano na sua queda, porque ali está a história de Adão, e Adão representa o homem, a humanidade caída. Assim, quando a serpente começa o processo de sedução e de tentação, ela conversa com Eva, Eva se comunica com ela, então utiliza a sua boca, os seus olhos para apreciar o fruto que se torna desejável, os seus ouvidos, porque ela está conversando, ela está interagindo, e desta forma existe todo um jogo psicológico que envolve o ser humano como um todo. Dizem os enólogos, os estudiosos do vinho, que o objetivo dos brindes, quando a pessoa vai brindar o vinho, e todo aquele ritual para se tomar o vinho, tem o objetivo de despertar os sentidos, todos os sentidos físicos. É por isso que a pessoa, quando enche a taça de vinho, ele faz girar o vinho para que ele possa olhar na luz o colorido, ele respira o buquê, ele sente o cheiro para despertar o seu olfato, ele
tenta de alguma forma, quando ele pega na taça, existe um toque, existe alguma coisa ali sensorial, ele coloca na boca, sente o paladar. E por último, dizem que para despertar a audição, o último sentido que faltava é feito o brinde. Então, quando as taças se encontram, aquele trim tem como objetivo despertar o último sentido que faltava. Desta forma é que o inimigo vai envolvendo as pessoas, procurando de todas as maneiras ter acesso ao nosso corpo físico, à nossa alma, que é a sede das nossas emoções, do nosso pensamento e da nossa vontade, e também do nosso espírito, que é o nosso homem interior. Esta é a maneira como ele trabalha, e ele procura fazer isso de todas as formas. Há uma relação muito especial quando falamos na Bíblia sobre este conteúdo tríplice do ser humano, que é importante que você entenda que você é corpo, alma e espírito. Diga comigo: eu sou corpo, alma e espírito. Só que este corpo e esta alma e este espírito constituem uma unidade. Você não saiu de casa hoje, deixou a sua alma na gaveta, o seu espírito ficou tomando banho e veio somente o corpo aqui. Eu espero que não. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se só está o corpo aí. Dá uma chacoalhada, vê se está a alma, vê se está o espírito, vê se veio todo inteiro, né? Porque existem realmente alguns zumbis, né? Existem algumas pessoas que estão num lugar, mas na verdade a mente está em outro. Ela está no lugar fisicamente, mas a sua cabeça está viajando, a sua mente está voando. Então é possível que alguém esteja num lugar somente fisicamente, mas não esteja de coração. É por isso que é muito importante compreender que, apesar de sermos uma unidade biológica e espiritual, nós também temos esta capacidade de dilatar a nossa percepção. E tudo que diz respeito à mente tem a ver com concentração. Portanto, você pode estar focado neste momento no que você está ouvindo, e Deus está trabalhando no seu coração, como você pode se desligar completamente do que está acontecendo e começar a viajar. Embora o seu corpo esteja aqui, a sua mente vai estar em outro lugar. Assim acontece com muitas pessoas quando elas estão lendo um livro. Elas começam a ler e o próprio movimento dos olhos é um movimento hipnagógico. Ela começa a fazer a leitura, e porque ela está fazendo isso com seus olhos, ela começa a viajar, e ela lê todo aquele parágrafo. Quando termina, ela percebe que ela não se lembra de nada, ela não conseguiu lembrar nem compreender nada. Então ela volta para o início. E tem gente que desiste de ler por isso, porque é muito cansativo. Eu fico lendo e voltando, porque às vezes você está lendo e uma palavra é um gatilho. Diga comigo: gatilho. Isso é muito importante, porque você está lendo ou ouvindo alguma coisa e uma palavra é um gatilho. Uma criança passando pode ser um gatilho. Alguma coisa que lhe tira a concentração, alguma coisa que lhe chama a atenção, alguma coisa que perturba naquele momento o foco da sua atenção. A nossa mente tem esta característica, e o inimigo sabe disso, e por isso que ele trabalha com a sedução, ele trabalha com os apelos visuais, ele trabalha com os apelos sensoriais, ele trabalha de todas as formas para tentar nos atingir nesses três níveis: corpo, alma e espírito. Diga comigo: corpo, alma e espírito. É óbvio que o desejo do inimigo é possuir a mente e assim o corpo das pessoas, porque ele não tem corpo, ele precisa de um corpo para se manifestar. Então ele quer usar o corpo humano como veículo de manifestação, e para fazer isso ele precisa ter acesso à mente, ele precisa ter acesso à alma da pessoa. Mas se o inimigo não puder ter acesso à mente, porque ela está vedada, blindada, ele vai tentar colocar uma doença no corpo físico. Existe então um trabalho do inimigo para adoecer o corpo. Existe um trabalho do inimigo para tentar atingir a saúde de alguém. Existe um trabalho do inimigo para colocar enfermidade no corpo físico. Não temos tempo hoje à noite, nem nosso objetivo aqui fazer um estudo sobre enfermidades, mas dissemos no domingo, e essa ministração é uma continuação da do domingo, que existem enfermidades que são enfermidades oriundas da própria queda do ser humano na sua condição de homem caído, e existem enfermidades espirituais, e Jesus tinha discernimento para estar orando e repreendendo espíritos de enfermidade, ou impondo as mãos e curando enfermidades de toda a natureza. Eu creio que nessa noite o mesmo Deus está aqui para repreender e trazer cura sobre toda a enfermidade. A outra maneira do inimigo trabalhar é na alma. Por que a alma? Porque a alma, ou a psique, é a sede
das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa razão, dos nossos pensamentos e também da nossa volição ou vontade. É na nossa alma que reside a nossa personalidade. Enquanto o espírito constitui a nossa individualidade, singularidade como seres humanos, a personalidade ela é um pouco diferente, porque a personalidade ela pode assumir características variadas, mas dentro de determinados padrões. Portanto, pessoas podem ter personalidades parecidas ou traços e características de personalidade que podem ser classificados. E a psicologia está aí para estudar tudo isso. Também não é nosso objetivo entrar aqui no campo da psicologia. Mas para dizer a você que a alma, a sua psique, precisa estar guardada, ela precisa estar inviolável do ponto de vista da ação do inimigo, porque se o inimigo não puder atingir o teu corpo físico, ele vai tentar destruir a tua alma. E como ele faz isso? Através da sugestão psíquica ou de pensamentos que são verdadeiras larvas espirituais, que ele tenta plantar na sua mente no nível subliminar. Desta maneira ele age através do subconsciente, sugestionando determinados comportamentos onde ele sabe que você é fraco. Existem muitas coisas que acontecem na mente de uma pessoa e que às vezes ela não sabe explicar. Existem pessoas que chegam na igreja com a melhor das intenções de servir ao Senhor, estão lavados no sangue de Jesus, mas às vezes nos procuram e diz: bispo, eu não consigo entender porque na minha mente passam tantos pensamentos maus, existem tantas coisas na minha mente que eu não consigo controlar, existem tantos pensamentos sujos, tantas coisas, eu às vezes estou num momento tão bom com Deus e vem coisas assim como se fossem ondas, como se fossem verdadeiras intrusões, como se algo estivesse tentando entrar. E é isto mesmo, existem dardos inflamados que agem no mundo da psique, no mundo da alma, no mundo e no plano da mente, dos pensamentos, e isto acontece também no campo da feitiçaria, obviamente, que demandaria um estudo mais profundo, falar sobre como age o feiticeiro, como age aquele que está realizando um trabalho e que através desse trabalho ele procura de alguma maneira plantar dentro do campo psíquico de alguém uma influência negativa. Se ele conseguir vender para o seu subconsciente a ideia de que você vai se dar mal, a ideia de que você passou por aquela encruzilhada, por aquele caminho e algo daquela magia, daquele feitiço vai lhe atingir, se ele encontrar uma fragilidade qualquer do ponto de vista da sugestão daquilo que ele quer plantar dentro de você, você já está perdido, porque aquilo funciona como um vírus, alguma coisa que já entrou e começa a trabalhar dentro de você subconscientemente. O campo das emoções é tremendo. O inimigo trabalha na vida de muita gente e encontra nos sentimentos destrutivos, nos sentimentos negativos, brechas através das quais ele vai trabalhar para adoecer a pessoa. Nós conhecemos muito bem as doenças psicológicas. Aliás, a humanidade evoluiu muito nesse sentido, talvez não do tratamento, porque a nossa medicina, a nossa ciência ainda desconsidera outros aspectos, como o aspecto espiritual, mas a verdade é que hoje já temos diagnosticados um grande leque, um amplo espectro de enfermidades psicológicas e algumas até psicossomáticas. Mas o ponto que eu quero chegar é que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e esse é o trabalho do diabo. Ele não fica feliz que você esteja bem, que você esteja up, que você esteja high, que você esteja para cima. Ele quer te ver down, ele quer te ver caído, ele quer te ver quebrado, ele quer te ver se arrastando, ele quer te ver deprimido, ele quer te destruir, mas ele está amarrado em nome de Jesus, porque quando estamos falando estas coisas, não é para que você se assuste. Os termos que nós lemos, os textos que nós meditamos nesta noite, falam de um Deus que está muito acima dos principados e das potestades, de um Senhor que se assentou no trono mais alto do universo e tem debaixo dos seus pés todo e qualquer espírito ou entidade, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Este nome sobre todo nome pertence a Yeshua HaMashiach Adonai, e não existe nenhum demônio ou espírito ou entidade ou Deus neste universo que seja maior que o nome de Jesus.
E é nesta vitória que nós estamos respaldados, amados. E é nela que nós precisamos nos firmar e nos arraigar e conhecer cada vez mais o poder deste nome, deste Deus ao qual servimos. Mas não podemos desprezar ou menosprezar a ação do nosso inimigo. Ele trabalha na alma, ele trabalha nas emoções, ele procura de toda forma desenvolver dentro de você certos hábitos de comportamento que são nocivos, porque eles são apenas o reflexo de pensamentos, de sentimentos, de crenças, de valores, de conceitos, de preconceitos, de argumentos, de sofismas e de fortalezas que foram edificadas, que foram erigidas, que foram construídas ao longo da sua história, dependendo do seu background familiar, dependendo das influências que você sofreu, dos traumas, dos abusos, das experiências que você viveu. Tudo isso constitui uma bagagem que você traz, que você carrega, e você precisa entender o poder deste evangelho e o poder da obra da cruz para desmoronar todo edifício errado, toda estrutura maligna, todo sofisma e todo engano que possa estar porventura agindo no pano de fundo da sua mente, tentando sabotar o projeto de Deus para a sua vida, porque Deus tem um destino de glória para você e o inimigo não quer que você alcance esse destino. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Mais poderoso é aquele que nos deu a vitória, e é Ele quem vai de glória em glória nos conduzir até o cumprimento da sua vontade, do seu propósito nas nossas vidas. Ah, meus amados, quantas vezes somos infelizes até mesmo no campo da nossa vontade, porque a nossa alma é também a sede da nossa volição. É óbvio que a vontade seria um aspecto que está ligado também ao nosso espírito, porque espírito é força. E quando a gente fala de espírito, a gente está falando de algo que tem a ver com energia. Mas pense nas coisas que você se determinou a fazer e você não conseguiu. Pense em quantas e quantas vezes você não teve a boa vontade ou a força de vontade que tanto dizem por aí, para que você pudesse alcançar determinados objetivos. E o inimigo tenta te paralisar. Quando ele não consegue na mente, nas emoções, ele age na vontade. Se ele puder enfraquecer a sua vontade, porque nada é tão poderoso quanto uma vontade determinada. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: ah, eu me converti, graças a Deus, parei de fumar, eu deixei de beber porque eu entreguei minha vida a Jesus. Estas coisas são interessantes, mas sabe, uma pessoa não precisa de Jesus necessariamente para parar de beber ou parar de fumar. Existem pessoas, eu conheço pessoas que disseram um dia: eu não vou mais colocar um cigarro na minha boca, e não são cristãs, e disseram isso e nunca mais fumaram. Isso é força de vontade, isso é obstinação, é determinação. Tem pessoas que têm esta capacidade em algumas áreas da sua vida, mas em outras conseguem ser tão fracos, tão pobres, tão miseráveis. Então nós precisamos entender que o inimigo, nas nossas determinações, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, nos nossos alvos, nos nossos votos, quando nós dizemos para Deus, nós participamos de uma reunião, de uma atmosfera como essa, e dizemos: ah, Deus, o Senhor falou comigo a partir de hoje. E quando a gente sai por aquela porta, a gente vê a nossa vontade enfraquecendo, e algumas coisas começam a morrer dentro de nós. Nós precisamos voltar para de repente nos lembrar como somos fracos. Quantas vezes a nossa determinação é tão pequena, ela se esvai. O inimigo trabalha na área da vontade e tenta enfraquecer, porque ele sabe que um homem e uma mulher, quando estão determinados e encontram em Deus a sua força de vontade, eles se tornam inabaláveis, como Paulo disse aqui. Eles podem passar pelo dia mal, eles podem passar pelo diabo, como as pessoas dizem lá fora: eu passei pelo diabo. Mas talvez ela nem saiba o que é passar pelo diabo. Mas nós podemos passar pelo diabo e passar por cima dele, em nome de Jesus, quando nós estamos revestidos da armadura de Deus. Ele age no corpo físico, ele age na mente, no intelecto, nas emoções, na vontade. Ele age no espírito. E como ele age no espírito? Através das brechas do caráter. Uma das formas pelas quais o inimigo vai querer destruir a tua vida espiritual é atacando a santidade de Deus na tua vida.
Qualquer brecha que ele possa encontrar na tua vida, ele vai tentar transformar isto num vício. Ele vai tentar transformar isso numa prática de pecado. A palavra de Deus fala de várias e várias concupiscências da carne. A gente não vai aqui também falar de todas elas. Isto é apenas uma palavra geral, um estudo um pouco mais sintetizado para que você possa compreender de uma forma mais ampla e sistemática o que nós estamos tratando nesses dias, porque eu creio que é do Espírito. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso tem falado ao nosso coração sobre um tempo novo, em que nós precisamos fechar o nosso corpo, fechar a nossa alma e fechar o nosso espírito. Eu creio que o Espírito de Deus nos trouxe a um nível em que nós precisamos realmente fazer a cabeça para Jesus, por Jesus. Nós precisamos nos tornar realmente sacerdotes de um novo culto, de um novo templo, de uma nova aliança, de um novo espírito. Nós precisamos entender o que significa estarmos em aliança com o homem de branco e o preço que temos a pagar nessa geração para fazer diferença neste mundo que está corrompido, destruído, afundado, chafurdado na lama do pecado. Nós precisamos entender que o sistema do mundo jaz no maligno e que existem principados e potestades atuando para destruir as famílias, destruir as vidas, ceifar as pessoas e levá-las ao inferno. Mas nós somos os soldados de Cristo. Estes textos que lemos falam de um Deus que nos transportou do império das trevas, um Deus que quebrou cadeias, um Deus que arrebentou grilhões, um Deus que nos fez livres em Cristo Jesus e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não temos nada mais com o diabo, ele não tem nada mais conosco. Nós pertencemos ao Senhor, nós temos uma aliança com ele. E se você não fez ainda uma aliança com o Senhor, está na hora de você fazer, porque não existe outra forma de cancelarmos as autoridades espirituais na nossa vida, sejam elas quais forem, a não ser estabelecendo uma mais poderosa. E é isso que muitos feiticeiros e muitos dos sacerdotes de Satanás, quando vem a igreja do Senhor e vem os seus demônios, que são os seus deuses, que são os seus chefes, submissos ao nome de Jesus, porque não existe nenhum deles que não se curve diante do nome de Jesus. Nenhum Exu, nenhum orixá, nenhum guia, nenhum caboclo jamais poderá sobrepujar o nome poderoso do Senhor Jesus. E quando eles veem isso, eles se rendem ao fato de que estão diante de alguém que é mais forte, que é mais nobre, que é mais poderoso. Porque o Evangelho é algo muito tremendo. O Evangelho é limpo, o Evangelho é santo. O Evangelho nos livra de toda a sujeira, de toda a patifaria de um mundo que quer nos arrastar para a destruição. Por isso o convite do apóstolo Paulo para que eu e você nos revistamos de toda a armadura de Deus. E não há tempo mais para que os crentes estejam brincando. Não há mais tempo a perder. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar posição. Nós precisamos entender de que lado estamos. Nós precisamos definir de que lado estamos. Domingo falamos sobre os guarda-chuvas. Guarda-chuva de Deus, guarda-chuva do inimigo. Hoje estamos falando sobre a armadura. Existe na palavra de Deus, nesse texto maravilhoso de Efésios capítulo 6, um princípio espiritual para que eu e você estejamos revestidos e guardados de todos os ataques do inimigo. O inimigo quer manchar a santidade de Deus na nossa vida. E ele vai procurar brechas no nosso caráter, para que o nosso homem interior esteja enfraquecido, para que nós estejamos bloqueados do ponto de vista das bênçãos de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida, para que nós estejamos impedidos de avançar. Se ele conseguir te paralisar, ótimo. Afinal de contas, se todos somos soldados de Cristo, se estamos no meio de uma batalha espiritual, qual é o maior interesse do inimigo nesse momento? Paralisar esse exército. Por isso a Bíblia diz: fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Começa que o maior alvo do inimigo são os líderes. Ele quer atingir obviamente os cabeças, como acontece numa guerra.
Se você tem um atirador de elite, um sniper, se você tem alguém que está num campo de batalha, ele não vai atingir soldados rasos, ele procura exatamente quem são os líderes, o comando. Ele quer atingir aquilo que vai desarticular a tropa, ele quer atingir, obviamente, os cabeças. Esse é o alvo prioritário do inimigo. Mas se ele percebe pessoas que estão se deslanchando, soldados que são fortes, aqueles que se destacam, aqueles que saem correndo, aqueles que estão derrubando muitos na sua frente, ele tenta paralisar de alguma forma. Se ele não puder alvejar de morte, se ele conseguir ferir, se ele ferir a perna, ferir o braço, ele já alcançou o objetivo. Se ele conseguir te colocar no banco de reserva, te colocar na UTI, te colocar na maca, ele já está feliz e satisfeito porque ele já te paralisou. Então muitas vezes a pessoa está na igreja e acha que está tudo bem, mas ela está paralisada. Você tem que se perguntar como está a minha vida espiritual? Eu estou realmente um soldado que no campo de batalha está em guerra, está lutando, está com a espada na mão, está com o escudo, está todo com a armadura de Deus, contribuindo para a vitória de Jesus na terra? Ou estou paralisado? O que aconteceu na minha vida? Onde foi que eu paralisei? Onde foi que eu caí? Onde foi que eu errei? E aí vem a palavra do Senhor: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Aqui está o segredo para todo aquele que possa estar nesse momento se sentindo desautorizado, desqualificado, de alguma forma impedido ou paralisado. Existe um segredo através do qual Deus restaura a tua vida, Deus restitui o teu ministério, Deus traz de novo alegria ao teu coração, Deus derrama paz à tua alma. Deus não quer dispensar nenhum dos seus valorosos guerreiros, Ele não quer que nenhum deles fique para trás. Mas se em algum momento da tua caminhada, da tua trajetória, você se deixou em algum desses níveis, no corpo, na alma, no espírito, se você se deixou tocar pelo inimigo, se você se deixou macular, se você se deixou ferir, se você de alguma forma foi alvejado, se você foi atingido, se você percebe que na tua trajetória espiritual algo aconteceu e você hoje está paralisado, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, está na hora de você se levantar e dizer nessa noite aqui diante do Espírito de Deus: eu não vou sair desse lugar do mesmo jeito. Se Satanás pensou que ia me manter cativo, que ia me manter adoecido, que ia me manter prostrado, caído, ele está muito enganado. O justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. Deus é poderoso para restaurar, para restituir a minha vida. Ele restitui a alegria do coração. Ele traz vigor ao que está cansado, ao que não tem força, ao que está caído. Ele levanta, Ele é a tua força, Ele é o teu escudo, Ele é o teu galardão. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar sobre a tua vida um tempo novo, um tempo de vitória. Eu quero declarar sobre a tua vida a armadura de Deus. Mas você não pode jamais experimentar corpo blindado, alma blindada, espírito blindado, se você não estiver disposto a renunciar ao pecado. Se você não estiver disposta a viver na presença de Deus. Se você não estiver disposto a caminhar no caminho estreito. Se você não estiver disposta a cortar os laços, os vínculos que possam estar drenando, sugando a unção de Deus na tua vida. Uma coisa maravilhosa que Jesus disse quando aquela mulher o tocou e que ela foi curada da sua hemorragia. Ele disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: como, Senhor? Vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. A unção, ela sai, ela flui. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus estão sendo usados por Deus, orando, ministrando a pessoas, eles ficam cansados, porque eles estão sendo drenados. Eles são canais da unção de Deus. Que coisa maravilhosa é ser usado por Deus. Que coisa, eu não sei se você já teve a experiência de sentar para conversar com alguém, falar de Jesus, depois chegar em casa e dizer: poxa, que dor de cabeça, eu fiquei mal. Eu falei com aquela pessoa, compartilhei, foi uma guerra espiritual. Às vezes você tem até tido reações do seu corpo, porque você esteve ali em batalha, porque você esteve tentando tirar uma vida da lama do pecado, salvar alguém do fogo, ou você esteve orando por alguém, ou você esteve intercedendo por alguém mesmo no seu quarto, e você se levantou exaurido, você gemeu com dores de parto,
Você foi usado por Deus e não existe coisa mais gloriosa do que isso. Oh, meu irmão, não tem maior alegria do que você pode fazer gol, você pode passar no vestibular, você pode ganhar um presente de Natal, de aniversário. Não tem coisa mais alegre, mais gloriosa do que você ser usado por Deus. Agora pensa quando essa unção está indo embora por causa do pecado. Pensa quando você está extinguindo o Espírito de Deus. Pensa quando a chama de Deus na tua vida está se apagando, que você está entristecendo o Espírito de Deus. Pensa quando você, como homem, mulher de Deus, como guerreiro de Deus, que precisava estar de pé na força do Senhor, está se permitindo cair. Por isso o apóstolo Paulo diz: meus amados, acordem, abram os olhos. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Porque haverá um dia mau. Eu lamento lhe informar, mas haverá um dia mau. Haverá um dia em que você dirá: meu Deus, se não for a tua graça, se não for o poder do Senhor na minha vida, eu não vou conseguir. Mas nesta hora, meu irmão, Deus dirá: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso, quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque o poder de Deus se revela nesta hora. A hora que você mais precisa de um milagre, pode ter certeza que se você está em aliança com Deus, você vai ver milagres acontecer. Eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus.